Olá! Como já abordamos em outros programas, o ano de 2017 está no começo, porém repleto de fatos que nos surpreendem. Para o bem, com os índices econômicos começam a dar sinais de recuperação, como para o mal, pois surgem dia a dia fatos que comprometem a credibilidade de nosso país. O ministro da Fazenda e sua equipe anunciaram no dia 29 de março algumas medidas para buscar reduzir o déficit do governo. Para a sorte, a desoneração foi pontual e o reflexo no mercado não será grande. O final tinha sido que isso ia permitir uma recuperação econômica do Brasil acelerada, etc. Na realidade, isso não gerou os efeitos esperados e, em consequência, nós julgamos que seria necessário eliminar essa opção de tributação pela receita bruta. Existem, no entanto, ainda a preservação de alguns setores que são altamente geradores de mão de obra e setores para os quais, segundo estudos técnicos, de fato, essa medida faz efeito. E para buscar uma explicação para o momento em que vivemos, fomos entrevistar o professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná, Emerson Urizi Serve. O que a gente passou na primeira década, na década passada, foi o que se chama de ciclo virtuoso na América Latina, inclusive no Brasil. Nós tivemos o boom das commodities. Então você teve de 2000 até 2010 um crescimento de valor real das commodities. A origem da crise política está naquele boom das commodities da década passada, onde os governos tinham muito dinheiro e não tinha como controlar o gasto. Quando você olha o crescimento do PIB brasileiro, das receitas dos governos, federal, estaduais, municipais, e as despesas, por consequência, você vê que a curva ela é quase vertical na década passada, entre 2000 e 2010. Isso dificulta muito o controle da qualidade do gasto e gera condições para a corrupção, é óbvio. O que acontece de novo mesmo, novo, em 2013, é que há uma nova forma do Ministério Público combater a corrupção. Até então, o que ele combatia na base. Então ele capturava o operador, aquele que a gente chama de o carregador da mala, e não chegava até o chefe, até o superior. Por quê? Porque ele não tinha mecanismo para isso. A grande novidade, que vem de uma lei que foi regulamentada em 2012, é a possibilidade do que ficou conhecido como a delação premiada. Por isso eu sempre digo que a crise política no Brasil é mais uma crise de polícia do que de política. É uma crise gerada para que um grupo de políticos envolvidos em corrupção usasse de todos os artifícios possíveis para fugir da cadeia. Do ponto de vista econômico, o que a gente tem visto nessas democracias consolidadas é que, como elas não têm muito fôlego, elas estão muito engessadas, elas estão tentando sair e não conseguem. O Brasil tem uma vantagem, que pode ser uma vantagem em determinados momentos, em outros momentos até uma desvantagem. Mas uma vantagem é que nós temos alternativas econômicas. A gente pode até perder valor de commodities por movimentos sazonais, mas não dá para parar de comer o nosso frango. O mundo não pode parar de comer nosso frango, senão ele vai passar fome. Se melhora o preço do petróleo, se melhora o preço do minério de ferro, se melhora o preço do soja, tudo isso vai ajudar o Brasil a superar a crise econômica. O problema é o impacto do Estado na economia. Então, quando você tem um Estado que gera economia, que é o grande comprador, quando esse Estado para, e às vezes não para nem por falta de dinheiro, agora é por falta de dinheiro, mas você pode ter um efeito que é o seguinte: a economia volta a crescer, mas o gestor público já não quer mais colocar a assinatura dele num papel, porque ele tem medo depois do Ministério Público vir em cima dele. Então, isso é um efeito também de retração da economia. Quer dizer, você pode até ter o dinheiro, mas você tem uma série de mecanismos que barram, que entram em conflito ali com a ideia de um avanço, de um desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa resolver essas questões. Nós não podemos passar a viver num estado policialesco. É óbvio que também não podemos viver num estado de corrupção, em um estado corrupto. Mas o exagero
na fiscalização, nessa fiscalização prévia, porque nós somos incapazes de punir quando o processo de corrupção está começando. Nós só somos capazes de punir quando ele ganha dimensões absurdas, como é esse caso. Esse exagero também ele pode ser prejudicial. E ser eficiente, responder à sociedade e aos corretores e corretoras de imóveis exige do sistema COFES-Cresce que ele seja único em todo o Brasil. E este esforço vem sendo feito. O que tem de melhor foi apresentado aqui, discutido com nossas equipes. Nós só temos a elogiar e a agradecer ao presidente João Teodoro por este evento, porque assim contribui com a nossa gestão nas nossas regionais. Com isso, vai contribuir para a sociedade e para os corretores e também para a equipe que trabalha conosco. Muito boa, uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo desde discutir problemas internos do próprio conselho e aí compartilhar com todos os conselhos a nível do jurídico, a nível do TI e também a nível até dos superintendentes e os presidentes também de cada regional trazerem as suas dificuldades e compartilhar, lembrando que o sistema todo é um. E isso é o que a gente está buscando, acertando as arestas necessárias para a gente caminhar todos num sentido só. Desafio e mais desafios. Este é o seu dia a dia, pois você é um profissional treinado e qualificado. E o sucesso é você quem faz. E o sistema COFES-Cresce existe para manter a sua reserva de mercado. Muito sucesso e até a semana que vem.